Bom dia! Com alegria. Obrigado por ter clicado no vídeo. Vamos tomar café. Como eu estava te dizendo, sei que tem pessoas que, enquanto eu estou dando esse testemunho, podem estar vivendo entre a vida e a morte. Pode estar vivendo entre a vida e a morte. E o que você está decidindo? Será que você está com o sentimento de bem que eu podia ter feito mais? E você que não está vivendo entre a vida e a morte, por que não faz mais então? Agora, é uma boa oportunidade. Deus está lhe dando essa oportunidade de fazer para depois você não estar com esse sentimento que eu tive, bem que eu podia ter feito mais. Faça logo, né? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, Deus tem me usado para fazer o seu trabalho, para fazer a sua obra, e ele realmente tinha planos ali, no meio daquele sofrimento, no meio daquele terror, no meio daquela, como disse a minha vizinha, como é que o vizinho, uma pessoa tão legal e tal, tem tanta gente ruim que não morre, e o vizinho aqui e tal, por isso que eu nem acredito que tem Deus. Ela falou para minha esposa que por isso que ela não acreditava em Deus, é porque uma pessoa que ela achava uma pessoa tão legal e de repente à beira da morte, enquanto tem uns que são tão ruins porque já não morreram, e aí ela, baseado nesse pensamento, ela estava até desacreditando em Deus. Mas no meio disso, Deus tem trabalhado. No meio disso, Deus tem trabalhado, e eu não tenho a menor dúvida que no meio do teu sofrimento, da tua suposta desgraça, Deus não esteja trabalhando em cima de uma grande graça. Ele é muito perito, Deus é muito perito para transformar desgraça em graça. Então, Deus quer e tem plano para fazer um grande trabalho usando a sua vida, mesmo no meio do sofrimento, mesmo em sofrimento, pelo que você está passando, a dificuldade que você está passando. Como dizia um colega meu, tem muitas vezes na vida que a gente anda no bico do urubu. Muitas vezes na vida que a gente passa quase pelo bico do urubu. Mas Deus gosta de trabalhar no impossível, naquilo que o camarada está vivendo, naquele momento entre a vida e a morte. Talvez até o médico já deu o diagnóstico de que vai morrer e tal, mas se entregar de verdade mesmo. A Bíblia dá muito ênfase em buscar de todo o coração. Não basta buscar a Deus, ele diz de todo o coração, aquele que me buscar de todo o vosso coração. Então, buscar é para os fracos. Buscar é para os fracos. Tem que buscar de todo o coração, com tudo, com corpo, alma e espírito, com todas as suas faculdades mentais. E foi isso que aconteceu comigo. Eu busquei a Deus, eu me coloquei à disposição de Deus, porque às vezes a gente só se coloca à disposição de Deus para viver. Para morrer a gente não costuma, isso não é muito natural. A gente diz, não, senhor, se chegou na hora, a gente vai. A gente costuma sempre usar a história daquele rei que chegou a hora da morte, ele clamou a Deus, aí Deus deu mais 15 anos de vida, só que os 15 anos que Deus deu para ele estragou os 15 anos, foi aquela desgraça na vida. Era melhor que ele tivesse morrido naquele dia, mas não, ele resolveu ficar mais 15 anos fazendo besteira. Então, às vezes, a gente, quando chega na hora da morte, a gente não gosta muito de se colocar à disposição de Deus para ir, não. A gente gosta mais de implorar, de buscar, de clamar a Deus para ficar e aquela coisa toda. Mas não foi o meu caso. Naquele dia que eu me senti diante da morte, a minha decisão foi ir embora. Bom, ele sabe o que é melhor para mim, ele acha que é melhor para mim agora, a minha ida, então a gente vai embora. E foi assim que aconteceu, e a partir dali eu comecei uma parte muito dolorida do tratamento. Foi uma parte muito dolorida do tratamento, porque, olha, queimadura, eu vou te falar uma coisa, é uma coisa, eu
Eu acho que eu devo ter ficado uns 60 dias internado e morre, não morre, e as queimaduras infeccionaram, chegou a infeccionar porque fizeram uma aplicação de uma pomada que era sulfadiazina de prata, né? Aí eles aplicaram a fórmula errada só com a sulfadiazina, aí diz que faltou a prata, e aí queimou de novo, foi uma segunda queimadura. E essa segunda queimadura, ela aconteceu numa sexta-feira. Sexta-feira ele aplicou, os enfermeiros lá, Capitão Passos, aplicou a pomada, era sexta-feira, e eu passei o resto da sexta, sábado e domingo. Quando foi na segunda, foi que eles foram ver que eu estava queimado outra vez. Era uma queimadura em cima da outra queimadura. Uma de água quente e agora uma química. E aí foi muito dolorido, Que aí eu tive que passar por alguma cirurgia para tirar aquele tecido necrosado, como eles chamam, né? Tirar aquele tecido necrosado o horário do curativo era 4 horas da tarde. Eu entrei numa depressão da pega. Fiquei muito deprimido. O pessoal aí que acha que crente não tem depressão, ó, não te engana não, viu? Não te engana não que crente tem depressão sim. Então não se deixe enganar. E eu fiquei com uma depressão toda 4 horas da tarde era a hora do curativo e olha, desde meio-dia eu começava a chorar, pensando nas 4. Era mais ou menos meio-dia quando eu começava a chorar e o pessoal perguntava o que era. Eu falava, não, estou pensando nas 4. Era 4 horas, a enfermeira vem para fazer o curativo e era muito dolorido. Eu não podia tomar analgésico mais forte porque eu sou alérgico, né, a dipirona e muitos outros analgésicos. E eu só podia tomar, na época era o Dórico, né, que é semelhança do Tilenol, então eu só podia tomar e se ele não surtisse efeito, então tinha que fazer o curativo assim mesmo, gemendo e chorando, né? Neste vale de lágrimas. Então eu teria que fazer isso aí. Então foi um período muito dolorido, foi um período muito sofrido, mas eu chegava a pensar que puxa, em que isso está cooperando? Eu já li na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oxe, então onde é que está cooperando? Mas deve estar, porque a Bíblia diz que está, então está cooperando, eu só não sei onde é. E de fato estava. Ali estava moldando meu caráter, né, nesse acidente. Meu caráter foi muito moldado, porque na época eu tinha pensamento diferente. Eu tinha pensamento que crente não tinha depressão, eu tinha pensamento que crente não adoecia, eu tinha um monte de pensamentos que não eram verdadeiros. E quando eu passei por esse período, né, pelo Vale da Sombra da Morte, quando eu passei por esse vale, eu concluí que crente tem depressão, que crente sofre, né? Eu concluí que o crente ele passa pelas mesmas desgraças que o descrente passa. Qualquer pessoa, nós os seres humanos, nós sofremos as mesmas desgraças. Se acontecer qualquer coisa no nosso país, eu vou estar morando nele. Então eu vou sofrer as mesmas consequências suas que você vai sofrer, porque nós estamos morando no mesmo país. Então, a única diferença é o que é que nós vamos fazer com esse sofrimento. A única diferença entre o sofrimento de um crente e de um bandido é só o que é que nós vamos fazer com ele. Somente, nada mais. O que é que vamos fazer com o sofrimento? Só. Não tem mais nenhuma diferença, é só isso. O que é que eu vou fazer com o sofrimento que a vida me ofereceu? Né? O que é que o bandido vai fazer com o sofrimento que a vida ofereceu para ele? É só isso, e nada mais. Então, cheguei a essa conclusão, que é um aprendizado maravilhoso, né? Tem muita gente que ainda não aprendeu isso, tem muita gente ainda aí que está vivendo no mundo da maionese, está vivendo aí ainda um mundo que não conhece, na verdade, muito desconhecido, mas a grande verdade, a grande realidade é que é isso aí.
Eu já tive tantas doenças que quase todo mundo teve, né? Eu já tive tuberculose, já caí de telhado, já tive tantas coisas, sofri esse acidente e já tantas coisas ruins aconteceram com a minha vida. A única diferença é porque eu soube aproveitar bem, tirar proveito do sofrimento, fiz isso e faço isso até hoje, né? Procurando incentivar, procurando edificar outras vidas que talvez passem pela mesma situação, né? Aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 a seguir, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que possamos consolar outros com a mesma consolação com que somos consolados por Ele. Eu memorizei também esse versículo, que diz que os sofrimentos que eu passo, e que eu passo, né? Os sofrimentos que eu passei, os sofrimentos que eu passo, eles vão ajudar outras pessoas a receberem encorajamento em Deus, para saírem também e ajudarem outros. E ajudarem outros, e outros, e outros. É assim que funciona. Então, foi um momento de muito sofrimento, foi muito sofrimento nessa época, mas aprendendo sempre uma lição nova, e é bom que a gente se deixe aprender, né, pelas lições da vida, né? As Deus quer usar os teus sofrimentos, Ele quer usar as tuas desgraças, vamos dizer assim, para transformar em graça. Por isso que esses episódios que eu estou te contando da história da minha vida é para dizer para você, né, no final, dizer para você que Deus dá um novo rumo para as desgraças da nossa vida, para os infortúnios da vida. Deus sempre dá uma nova página na história da nossa vida. E são páginas assim que contam uma história diferente, uma história nova, um aprendizado novo. Então, Deus quer mudar a tua vida. Você só precisa deixar Ele mudar. Mas esse o testemunho que transforma a vida. E depois eu fui reformado, né? Depois de 2 anos de LTS, passei ainda 2 anos de licença, eu passei 1 ano fazendo curativo nas queimaduras, e no final de 1 ano fazendo curativo, quando sarou, eu fiquei sentindo falta de alguma coisa. Você está faltando alguma coisa? Não era nada demais, não, era só um curativo que agora estava sarado, depois de 1 ano. Então fiquei 1 ano fazendo curativo na enfermidade e fiquei 2 anos de licença para tratamento de saúde. Fiquei 2 anos de LTS e nesses 2 anos, foram 2 anos esperando que ganhasse os movimentos normais para voltar ativa, e terminou que no final dos 2 anos ainda não tinha chegado ao final, ainda não tinha alcançado os movimentos esperados para voltar para ativa, e aí foi quando eu passei pela Junta Superior de Recursos para a reforma, né? Para a aposentadoria. Para alguns que não conhecem a linguagem, é uma aposentadoria, mas dentro do quartel a gente chama de reforma, né? Então aí surgiu a minha reforma e fui reformado, graças a Deus, e hoje eu posso pregar o Evangelho em qualquer parte do Brasil, do mundo, sem ficar preocupado se eu vou ter do que sobreviver. Não precisa. Eu já tenho a minha sobrevivência, já está seguro. Deus já segurou a minha sobrevivência até o fim da minha vida, ainda que eu viva 100 anos. Ele assegurou. Então, teve até uma vez que alguém chegou para mim e falou: poxa, mas aí você está aposentado, a vida hoje para quem está aposentado tá de boa, tá numa boa e tal.
Eu estou aposentado porque um prédio caiu em cima de mim. Se você quiser uma aposentadoria também, eu vou orar a Deus pedindo para cair um prédio em cima de você também, vai? Ela disse, não, eu não prefiro, eu prefiro esperar o tempo. Eu prefiro esperar os 30 anos de trabalho. Pois é, mas é sempre assim, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a da gente, né? Então, às vezes as pessoas acham que eu estou de boa, mas quando eu digo que ele tem que passar pelo que eu passei, eles resolvem que não querem não, tá? Querem o que eu tenho, mas não querem fazer e não querem se submeter ao que eu passei, né? Mas isso faz parte da vida, as pessoas gostam disso, né? Eles adoram vida fácil, mas para ter vida fácil tem algumas coisas aí que precisam acontecer, tá bom? Então, aprendi muitas coisas, aprendi 1001 lição aí com esse episódio, com essa situação, né, com esse acidente, com essa desgraça. Um dia desse até alguém falou para mim assim, eu admiro o senhor porque o senhor, se a vida lhe dá um limão, o senhor faz uma limonada. Mas é para ser assim, A vida ofereceu um limão, então a gente faz uma limonada. Não é pegar e dar um limão, e ficar chorando miséria, ficar chorando em cima do limão. Não é isso. Pega esse limão, parte, bota açúcar, faz alguma coisa, né? E adoça a vida. E aí ele pode nutrir a sua vida. Né? Então, quando a vida lhe oferecer um limão, faça uma limonada. Então, o nosso próximo episódio conta com a sua audiência. Nosso próximo episódio vai contar com a sua audiência e que você possa compartilhar, se você foi edificado por essa história. Então você compartilhe, dê o seu like ou o seu dislike. Sabia que dislike também é importante? Então, dê o seu like, seu dislike. Faça o seu comentário embaixo e que Deus te abençoe muito e sempre. Você assistiu o Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.